Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, mais um domingo para a gente estudar a palavra de Deus. Espero que você tenha passado uma semana boa na presença de Deus. Eu agradeço muito à igreja pelas felicitações em relação ao meu aniversário. Obrigado pelo carinho, pelo amor que vocês têm dedicado à minha vida, tá bom? Bom, vamos lá, sem perder tempo, vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Você já está com a tua Bíblia aí no jeitinho? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui já, ó, tá? Então, vamos fazer o seguinte, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 11 e 12, combinado? Então vai lá, devagar, pode abrir, com calma. João capítulo 1, do verso 11 até o verso 12. 2 versículos. Combinado? Muito bem. Se você já abriu, diz o seguinte: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Combinado? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá bom? O tema da mensagem desta noite é a história de Jesus. Tá bom? A história de Jesus. Estes 2 versos do Evangelho de João descrevem muito bem a história de Jesus. Lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que enviaria o descendente da mulher. Este seria o Salvador do mundo. Eu acho que vocês se lembram um pouco dessa passagem, está lá no comecinho, em Gênesis, tá bom? Tudo que vem depois desta promessa que Deus fez ao homem, preparava o mundo para a vinda do Messias. E isso incluiu o chamado de Abraão, a formação, não é, do povo de Israel, o estabelecimento da lei, enfim, tudo que veio antes preparava o mundo para a vinda do Messias. Então Deus preparou tudo, não é, para que o Messias viesse. E isso, interessante, é bem verdade esta preparação, porque na época em que Jesus veio como criança, o povo já o aguardava. Para você ter uma ideia, a escatologia judaica até hoje aguarda o Messias. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque os judeus, infelizmente, eles não aceitaram Jesus Cristo como Messias, não é? E até hoje eles aguardam. Mas deixe isso aí um pouquinho para frente, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E por isso que eu falei que a vinda do Salvador era cumprimento das promessas de Deus ao mundo. E vamos lembrar, né, que por causa do pecado de Adão e Eva, as pessoas foram separadas de Deus e só através de Cristo o homem poderia voltar a ter comunhão com o Pai. E nos versos que nós acabamos de ler agora de João, descreve então essa vinda de Jesus e aquilo que aconteceu. Por isso que nós vamos falar sobre esta história maravilhosa que é a história de Jesus. E para falar sobre essa história de Jesus, nós vamos destacar então alguns acontecimentos a partir destes 2 versos que nós acabamos de ler. Tá bom? No verso número 11, quando diz veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui nós temos o primeiro acontecimento que fala sobre a história de rejeição de Jesus. Tá bom? Então aqui temos a história de rejeição. O texto diz, os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus? Jesus não veio, meus irmãos, para todas as nações daquela época, mas ele veio especificamente para o seu povo de Israel. Mas ao invés deste povo de Israel receber a Jesus, este povo rejeitou ao Senhor Jesus Cristo.
A nação estava esperando alguém que lutasse por eles, e os libertasse do jugo dos romanos. E ao invés disso, Jesus veio como um homem simples, um filho de carpinteiro, um homem sem expressão, pouco indicado para lutar pelo seu povo. Porém, meus irmãos, nos eternos propósitos de Deus, Jesus não viria libertá-los fisicamente de algum jugo, mas sim oferecer-lhes uma libertação da alma. A vinda de Jesus selava a reconciliação com Deus através do seu Filho. Ou seja, antes de um reino físico, Jesus veio trazendo um reino espiritual. E o reino espiritual que Jesus veio trazendo compreendia, meus irmãos, a transformação da alma, a vida de paz com Deus, o novo nascimento, como nós falamos sempre. Mas os judeus, eles não compreenderam o plano de Deus e eles resolveram rejeitar o Messias, o Salvador do mundo. E Deus usaria a nação de Israel para levar a mensagem de salvação a todos os povos gentios. Então tentem imaginar, Deus preparou o mundo desde o início. Deus preparou a nação para que através da nação Jesus viesse. E aí então Jesus vem para o seu povo. Jesus vem de braços abertos para receber o seu povo. E o que o povo fez? O povo rejeitou o Senhor Jesus. Uma história de rejeição. Parece que Deus tinha a intenção de Jesus chegar ao povo de Israel, à sua nação. O povo se converteria. E aí então, através do povo de Israel, os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus são chamados de gentios, inclusive nós, não é? Nós receberíamos o evangelho através do povo de Israel. Parece que a princípio o plano de Deus envolvia esta história. Mas infelizmente nós vemos que ao invés do povo aceitar o Messias, eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Bom? Um segundo acontecimento que nós vamos também falar sobre a história de Jesus é porque Jesus também passou por uma história de aceitação. O próprio capítulo 1 de João 12 que nós lemos, a parte A do versículo diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Então vamos lá então. O povo judeu rejeitou o Messias. Porém, os gentios, como eu falei, todos aqueles que não são judeus, são gentios, eles aceitaram o Messias. Que coisa maravilhosa, coisa estranha, né? E esta aceitação por parte dos gentios fez com que o evangelho fosse direto aos gentios, sem passar pelas mãos dos judeus. Os gentios abriram o coração, os gentios abriram a alma para entender os planos eternos de Deus. Mas vamos lembrar que os planos de Deus sempre foram em torno da nação de Israel. A nação era privilegiada, mas com a rejeição, os judeus passaram a ser o alvo do amor de Deus. E eu quero ler a passagem de Atos capítulo 13, verso 46, para vocês terem uma ideia, porque Atos capítulo 13, verso 46 diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Que passagem incrível! Atos capítulo 13, verso 46. Depois você pode conferir melhor e ler mais com calma. Mas esse verso está dizendo, Paulo e Barnabé estão dizendo o seguinte: olha, o Messias veio para vocês. Mas pelo fato de vocês terem rejeitado o Messias,
nós nos voltamos diretamente para os gentios. Por isso que nós compreendemos que os gentios assumiram o lugar de privilégio que antes era do povo de Israel. É importante pensar, meus irmãos, que o programa com o povo de Israel não foi substituído pelo programa com os gentios. Quando eu falo gentios, estou falando da igreja, né? Mas este programa com o povo de Israel parece que ele foi prorrogado. Haverá sim um tempo lá na frente em que Deus vai continuar o seu programa com a nação de Israel. Então, ou seja, o programa com os gentios, o programa com a igreja, ele entrou exatamente por causa da rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo. Mas o programa com o povo de Israel foi interrompido e lá na frente ainda, né, nós vamos ver que este programa, Deus vai dar continuidade a este programa que ele começou com o povo de Israel. E aí então, em nossa época, né, Deus começou um programa específico com os gentios, que é a igreja, formando um povo para o seu nome. O programa com os gentios, a igreja, recebeu tanto destaque pelos apóstolos que eles tratam, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele trata da igreja como um mistério. Ele diz, pô, ninguém sabia, era um mistério, estava escondido isso. E Pedro, ele já chama o programa da igreja, né? Ele chama a igreja como uma nação santa. Imagina Pedro falar desta forma. Eu quero ler estas duas passagens para vocês, que são passagens maravilhosas, tá bom? Se você quiser tentar me acompanhar, faça isso, tá? Mas em Efésios, capítulo número 3, a partir do verso 1, a gente lê o seguinte. Efésios, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Dispensação da graça é sinônimo de nossa época da igreja. Da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Preste atenção. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. O que é o mistério? O mistério é aquela rejeição, não é? Por parte dos judeus em relação a Jesus e a aceitação dos gentios em relação a Cristo. Ele diz, dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ele vai explicar, tá? Verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E agora vem, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, o programa de Deus, a princípio era só para o povo de Israel. A princípio, porque Deus queria usar o povo de Israel como testemunho aos gentios. Mas Paulo está revelando aqui que estes gentios, eles são coparticipantes, eles participam desta mesma promessa que Deus fez ao mundo, que Deus fez a toda a humanidade. Por isso que, irmãos, a história da aceitação é uma história fantástica. Os gentios aceitaram a Jesus, abriram o coração para receber o Salvador do mundo. Tá bom? Na parte B, vamos voltar lá agora para o Evangelho de João, tá? João capítulo 1, né, que é o texto que nós estamos vendo, tá bom? Abra lá, volta para lá um pouquinho. João capítulo 1, no verso 12, a parte B diz, né, estes que aceitaram, né, ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, por esta passagem nós somos informados que nem todos são filhos de Deus. Aqueles que aceitam e recebem Jesus em sua vida passam a ser filhos de Deus. Por isso que a filiação não é natural quando nós nascemos, já nascemos filhos de Deus. Não, não é.
Não é uma filiação natural. A filiação é parte de uma decisão individual de cada pessoa. Por isso que ser filho de Deus implica em privilégios e também implica em responsabilidades. Privilégios porque agora nós temos acesso ao Pai. Nós somos alvos de seu cuidado. Nós somos alvos das bênçãos de Deus. Este é o grande privilégio de ser um filho de Deus, não é? Mas também temos responsabilidades, porque agora cabe a nós, seus filhos, andar como Jesus andou, servi-lo, pregar sua mensagem em todas as nações. Por isso que ser filho é se beneficiar sim de suas promessas, é ter a certeza da vida eterna. Por isso que Deus não faz barganhas e trocas. Deus espera que as pessoas voluntariamente se aproximem dele com o coração aberto, com o coração sincero. Por isso que seguir a Cristo não é seguir em torno de uma religiosidade. Não é. Seguir a Cristo é algo muito, muito além disso. Por isso que nós servimos a Deus hoje como filhos, porque nós o amamos. E não porque queremos receber benefícios físicos e benefícios materiais. Servimos a Cristo pura e simplesmente porque nós amamos, não é? Aquilo que Deus fez por cada um de nós, tá bom? Na última parte do versículo 12, nós temos a história de submissão, porque a parte finalzinho do verso diz, né, que as pessoas serão filhos de Deus, diz aos que creem no seu nome. Aqui nós temos uma história de submissão. Este verso, esta parte desse verso nos ensina que só existe um pré-requisito para sermos filhos. Sabe qual é? É crer. É só isso. E parece tão simples que hoje as pessoas estão tentando fazer coisas, não é? Para serem aceitos perante Deus. Aqui diz uma única coisa, é só crer. E como falamos, meus irmãos, a aceitação diante de Deus não é fruto de troca ou barganha. Basta simplesmente o homem crer para receber o perdão de Deus. E por falar sobre o perdão de Deus, sobre crer, eu lembrei da história daquele ladrão na cruz. Vocês se lembram, quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões, né? Um de cada lado, né? Um deles blasfemava, xingava, não queria nem saber. O outro se arrependeu e creu em Cristo, não é? Foi algo maravilhoso. E para este ladrão que creu, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Prestem atenção, meus irmãos, porque este ladrão, ele nunca foi, por exemplo, batizado. Não é? Ele nunca deu testemunho, ele nunca ofertou, ele nunca levou ninguém a Cristo, ele nunca viveu 20 anos numa igreja, ele nunca foi líder espiritual, ele nunca estudou numa faculdade teológica, nada, nada, nada. A única coisa que ele fez foi crer. Ele creu, e quando ele creu, Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. O único pré-requisito que Deus exige do ser humano é que ele creia, não é, em Cristo. E o crer implica, irmãos, na compreensão do valor da morte de Cristo. A aceitação deste sacrifício em nosso lugar é a expressão direta do crer. O crer aqui não é sinônimo de acreditar. Acreditar é saber que existe. Crer é sinônimo de aceitação para si. Maravilhosa a palavra de Deus. Estes 2 versos, meus irmãos, guardam uma história de rejeição, guardam uma história de aceitação, guardam uma história de filiação e guardam uma história de submissão a Deus. Por isso eu quero fechar a mensagem desta noite dizendo o seguinte: eu acredito, meus irmãos, que todos nós que estamos vendo este vídeo, todos nós somos gentios. Nós não somos judeus, a maioria, não é?
E se você creu no sacrifício de Cristo como preço pelo seu pecado, e se você aceita este sacrifício para si, você recebe o perdão de seus pecados e a promessa da vida eterna. A nação de Israel rejeitou a Jesus, mas os gentios abriram o coração e aceitaram a Cristo. E esses gentios que aceitaram a Cristo hoje formam a igreja. Por isso que a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Guarde bem esta palavra para você, que esta palavra edifique a sua vida, que esta palavra firme o seu coração no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero mais uma vez dizer para vocês continuarem orando. Estamos tendo os nossos cultos nos lares, a igreja no lar continua. Eu peço para que vocês realizem as reuniões com vocês entre família. Se puder, posta lá no grupo, porque isso fico tão feliz. Mas eu quero fazer um último desafio para a gente encerrar e ir embora, tá bom? Eu quero pedir para você gravar, bem pouco tempo mesmo, coisa assim de um máximo 2 minutos. Grava um vídeo dando um testemunho seu sobre a sua vida, sobre a transformação que Deus tem feito no seu coração e manda para mim. Manda lá no meu privado, porque eu quero começar a soltar, não é, estes testemunhos durante a semana para que todo mundo possa ser abençoado também com a sua vida. Combinado? Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esta noite. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Abraço forte para vocês. Beijos. Fiquem firmes no Senhor, tá bom? Vale a pena confiar nesse Deus. Tchau, tchau.